Olá, gente, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao treinamento do projeto Jesus Santa Alegria 2026. Nós estamos realizando esse projeto, um projeto de ação evangelística no bairro de Santa Teresa, onde a nossa igreja, a primeira igreja batista em Santa Teresa, está inserida. Um projeto que o Senhor colocou no nosso coração, que pode parecer estranho para muitas pessoas, mas foi debaixo de muita oração e muito jejum que nós estamos realizando pela segunda vez esse projeto Jesus Santa Alegria. Gosto de ressaltar que a primeira igreja batista em Santa Teresa não comemora o carnaval, não celebra o carnaval e não vê e não enxerga o carnaval como uma festa a ser celebrada e comemorada pelos cristãos. Nós estamos durante a festa inseridos ali no bairro de Santa Teresa para pregar o evangelho e cuidar das pessoas que celebram essa festa. Foi para isso que o Senhor nos chamou. E por isso, nós estamos criando esse treinamento online para que todos possam saber e conhecer um pouco mais dessa visão. Nessa primeira aula, nós vamos falar sobre a origem do carnaval. Como foi que o carnaval surgiu e por que essa festa virou um símbolo cultural em nosso país. Então, fique ligado aí na aula de hoje, que a gente vai conhecer um pouco da história do carnaval e o motivo da gente também não celebrar o carnaval. Antes da gente falar sobre carnaval, eu quero contar uma historinha para você. Nós temos um casal, Neide e Rogério. Neide e Rogério se casaram, eram felizes, compartilhavam suas vidas, tiravam fotos, viajavam, até que essa relação começou a ficar muito ruim entre os dois. A relação ficou tensa, com pouco diálogo. Rogério começou a fazer academia e lá ele conheceu a Solange. Então, Solange e Rogério se tornaram amigos na academia. E aí eles começaram a ter diálogo, tomar um suco, um sorvete após a academia. E Rogério começa a se apaixonar pela Solange. Então, a Neide ficou para escanteio. Neide começou a desconfiar da relação e eles se divorciaram. Rogério agora estava casando com a Solange. Bom, eles marcaram uma festa de casamento. Então tinha lá bem casado, salgadinho, música, DJ, parentes, pessoas felizes. A família da Solange estava feliz. Boa parte da família de Rogério também estava feliz. Era uma festa. Mas só porque era uma festa, todos deveriam estar felizes nessa festa e participar dessa festa? Não. Neide não via nada de graça nessa festa. Não estava gostando dessa festa, até porque o casamento dela acabou. O casamento dela teve uma traição. Então, para Neide, aquela festa não era para ela participar. Pastor, por que você está contando essa história? Porque existem festas que não é para a gente, como cristão, filhos de Deus, discípulos de Jesus, participarmos. Não é porque tem colorido, não é porque tem confete, não é porque tem música para a gente dançar, não é porque tem pessoas dançando e celebrando que eu também devo participar e celebrar dessa festa. Eu preciso conhecer o teor dessa festa, como que essa festa foi formada. E tem muita coisa que o Senhor não quer que a gente participe. Ah, mas será que eu devo deixar de curtir o carnaval porque Deus não quer? Você vai entender que quando você ama a Deus acima de todas as coisas, naturalmente você começa a se afastar daquilo que não provém dele e daquilo que não vem dele. Então, eu quero começar aqui na nossa primeira aula para a gente conhecer o início do carnaval, como que essa festa foi inspirada em outras festas, justamente para a gente embasar a nossa resposta. Ah, crente não comemora carnaval porque carnaval é pecado. E aí? Mas por que é pecado? Aí tem gente que não sabe explicar. Então aqui você vai entender. Para falar de carnaval, como a gente conhece hoje, ele começou lá no século XII depois de Cristo. Mas muito antes, até de Jesus nascer, nós já tínhamos festas muito parecidas com a festa do carnaval de hoje, mas elas não tinham esse nome. Então o carnaval foi inspirado nessas festas. A gente agora vai viajar para 2000 anos antes de Cristo, lá no Egito. Eles faziam uma festa e aí saía um barco alegórico no rio Nilo ou em outros rios que tinham por ali. Esse barco alegórico ia na frente, pequenos barcos iam atrás. Nesse barco alegórico carregavam ali estátuas de ídolos. Então eles faziam procissões aos deuses Amon, Ísis, Osíris. Então tinham festas, tinham danças. Também tinham ali também
muita bebida, então as pessoas começavam a beber para festejar e celebrar a procissão atrás desse barco alegórico. Bom, isso aí aconteceu 2000 antes de Cristo, antes do nascimento de Jesus. E também nós temos uma outra festa agora na Grécia, que acontecia, né, 600 anos antes de Jesus nascer. Então, 600 anos antes de Jesus nascer, nós já tínhamos na Grécia a história das festas dionisíacas, a festa ao deus Dionísio. O que rolava nessas festas? Nós tínhamos ali várias festas a Dionísio durante o ano. Nós tínhamos as Dionísias rurais, entre dezembro e janeiro. Nós tínhamos as Lenéias, entre janeiro e fevereiro. E a Anestérias, entre fevereiro e março, que é muito parecido aí com a data do nosso carnaval. Por que eles faziam essas festas? No hemisfério norte, onde fica o continente europeu, né, o continente asiático e também parte do nosso continente americano, América do Norte, fica ali no hemisfério norte. Lá, durante os meses de dezembro, janeiro e fevereiro, é muito frio, é inverno. Então, março, para eles, começa a primavera. Para a gente aqui é diferente. Dezembro, janeiro e fevereiro é calor, verão. E março já é outono, preparação para o inverno. Já para eles é ao contrário. Então, dezembro, janeiro, fevereiro, muito inverno, muito frio. E março é a chegada da primavera para preparar eles para o verão. Então, eles estavam doidos para sair do inverno. Porque no inverno você não consegue fazer uma boa plantação, você não consegue fazer uma boa colheita. Então, eles começavam a fazer festas em celebração a esses deuses, né? E aí pedindo ali a colheita, pedindo pela colheita, para que o verão venha, para que a primavera venha, para que o tempo de calor venha. Então eles faziam essas festas a esses deuses. Então o que tinham nessas festas ao deus Dionísio? Muito vinho, tá? Muito vinho, embriaguez, era algo normal, suspensão de normas, então tudo aquilo que era da lei daquele povo podia ser suspendido, então as pessoas podiam fazer o que quiser, pensar em fazer o que quer. Elas também tinham um culto ao prazer e ao êxtase. Então, estava liberado a nudez. Então, mesmo que isso fosse uma legislação, né, você não poder andar pelado. Então, naquele período, você podia andar nu, né? As normas estavam suspendidas. Então, você podia fazer o que quiser. E as pessoas já estavam usando aqui máscaras. A máscara não era uma questão apenas lúdica, porque é bonitinho, porque é uma festa, fantasia, não. A máscara era para proteger a sua identidade, porque você fazia coisas que eram contra a lei. Então, você mascarado, você protegia a sua identidade para você não ser descoberto, tá? Então, essas festas aconteceram na transição, né, do inverno para as estações mais quentes. Eles entendiam que era um modo de acordar a terra, de despertar a terra, né, de fazer o sangue ferver, mais ou menos nesse sentido. Então, isso acontecia de 600 a 300 anos antes de Jesus nascer. Isso é na Grécia. Agora, em Roma, nós também temos algumas festas parecidas. Nós temos ali 300 anos antes de Jesus nascer, começam as festas ao deus Dionísio. Dionísio não, ao deus Baco. Por que eu estou falando essa confusão, gente? Porque nesse período, né, Grécia vai perdendo ali os seus impérios, começam a nascer outros reis, outros imperadores, e nós temos ali já o início do Império Romano. O Império Romano começa a dominar tudo, inclusive o território da Grécia e depois também o território de Israel. Então o Império Romano vai dominando tudo. Então eles fazem um sincretismo religioso. Para os gregos, era o deus Dionísio. Para Roma, era o deus Baco. Ou seja, era a mesma entidade, o mesmo ser divino, vamos dizer assim, para respeitar aí a fé dessas pessoas. Então era o mesmo ser divino, só que ele tinha dois nomes diferentes. Na Grécia era Dionísio e em Roma era o Baco, que era o deus do vinho. Então, nós tínhamos as festas bacanais. Essa palavra a gente já conhece hoje em dia. Tá rolando ali um bacanal, uma festa onde tá tudo liberado, onde as pessoas perdem o freio, perdem o controle. Então, esse nome bacanal vem daí. Festa ao deus Baco, festa Dionísio, festas dionisíacas. Festa ao deus Baco, festas bacanais. E nós também tínhamos a festa Saturnália. A festa bacanal acontecia entre fevereiro e março. E a festa Saturnália acontecia no inverno. E ali acontecia o quê? As inversões de papéis. Como assim? No Império Romano nós tínhamos escravos, servos, patrões, né? Pessoas que dominavam os outros também, os senhores. Então,
você podia inverter os papéis. Então, você que era senhor, você que era patrão, você que era patroa, você podia se tornar escravo ou empregado nesse período durante as festas bacanais e também as festas saturnálias. Você que era homem, podia se fantasiar de mulher, você que era mulher, podia se fantasiar de homem. E tudo isso, gente, no anonimato. Usavam também fantasias e máscaras. Lembrando, essa festa fantasia não era uma questão lúdica. Ah, que bonitinho, vai se fantasiar de animal, vai se fantasiar disso. Não era uma questão para dar ênfase à fantasia. A ênfase estava em proteger a sua identidade para você fazer o que quiser. E nessas festas, tanto as festas bacanais quanto as festas saturnálias, aconteceu muito excesso. Excesso de bebida, excesso das relações sexuais. Então você já imagina aí o que acontecia naquela época. Talvez você esteja perguntando aí, pastor, mas não faziam nada? Até quem era político fazia parte dessas festas? Não posso colocar a mão no fogo por ninguém. Mas no ano de 186 antes de Jesus nascer, nós tínhamos ali o Senado romano tentando proibir os bacanais por causa do descontrole, inclusive coisas relacionadas à violência humana e também contra os animais. Normalmente, durante os bacanais, as pessoas costumavam ir para os bosques fazer rituais com animais e também com humanos. Então, o Senado romano, né, ele começa a criar leis para tentar proibir os bacanais. Mas eles não conseguem. Por mais que, proíbe num ano, faz uma coerção ali naquele ano, não vai dar, tá? O pessoal continuou ali celebrando as festas, né, naquele período, tanto as festas saturnálias quanto as festas bacanais. E os cristãos naquela época, né? Por exemplo, já depois de Cristo, Jesus veio à Terra, prega o Evangelho, Jesus morre, ressuscita, e aí nós temos a igreja primitiva. Então essas festas bacanais, elas começaram antes de Jesus nascer, mas elas continuaram, tá? Elas permaneceram por um bom tempo no calendário. Então, os cristãos não participavam dessas festas nesse período de fevereiro e março e nem em dezembro. Então, por isso também que os cristãos eram um pouco perseguidos, assim, nesse sentido de festa, porque as pessoas achavam eles estranhos, porque a maioria da sociedade romana ou grega participava dessas festas e os cristãos não. Mas eles comemoravam a festa da Páscoa. Os cristãos, né, tinham esse costume já ali na Semana Santa e tal, já se reunirem, ter esse momento ali juntos, em família, para celebrar a ressurreição de Jesus Cristo, tá? Então essa é a história que nós temos, que os cristãos já desde essa época não participavam dos bacanais, porque não combina, não tem compatibilidade com a mensagem do evangelho, tá? O evangelho não negou a alegria, não proibiu os cristãos de participar de festa nenhuma, mas eles tinham as festas deles, que eram a festa da Páscoa. E aí, gente, com o tempo vai passando, e lá no século IV, até mais ou menos o século VI, o que acontece? O cristianismo passa a ser a religião oficial do Império Romano. Então agora a igreja cristã, que nós conhecemos hoje como Igreja Católica Apostólica Romana, ela passa a governar junto com o Estado. Então, quando o Estado vai fazer alguma lei para toda a população, ela tem ali algumas misturas com aquilo que a igreja cristã, que os primeiros cristãos ali do século IV em diante, eles acreditam. Então, eles misturam ali a situação. Então, você começa a ter uma diminuição dos cultos ao deus Baco, Diana, entendeu? Tanto aos deuses gregos quanto aos deuses romanos. Então, você começa a ver essa diminuição. Mas sabe o que não acabou? As festas bacanais. Ou seja, você tira agora um pouco o Baco da evidência como protagonista e as pessoas continuam essa festa como se fosse uma festa oficial daquele calendário. A igreja, ela tentou proibir, mas ela não conseguiu. Então, o que ela teve que fazer? Já que a sociedade não para de fazer essas festas, nós vamos fazer o quê? A gente vai conter e organizar esse calendário. Então, a igreja católica, naquela época, ela reconhece que é uma festa popular. Então, assim, ela para de tentar proibir porque a sociedade, em certa forma, continua comemorando essa festa. No mesmo tempo, ali no mesmo período, a Igreja Católica ela institui a Quaresma. Lembra que eu falei que os cristãos já tinham o costume de celebrar a Páscoa?
já fazia parte da vida na vida, né, do cotidiano dos cristãos. Então, quando a Igreja Católica ela fica ali junto com o Estado, né, para governar, para liberar as leis para o povo, ela institui a Quaresma. O que que é a Quaresma? É um período de preparação para a Páscoa, de você refletir sobre a sua vida, de você se arrepender dos seus pecados, de você buscar mais uma conexão com Deus, já que você vai participar de uma festa cristã, uma festa que celebra a ressurreição de Jesus. Então, a Igreja Católica faz isso, essa Quaresma, 40 dias antes da Páscoa. Então, os cristãos começaram a pensar o seguinte: já que eu vou ficar 40 dias de jejum, já que eu vou ficar 40 dias mais contido, já que eu vou ficar 40 dias sem comer carne vermelha, já que eu vou ficar 40 dias assim buscando mais o Senhor, ficando mais quieto, mais introspectivo, o que que a gente vai fazer então na terça-feira? Por que isso, pastor, na terça-feira? Porque a quaresma começava na quarta-feira de cinzas. É, pastor, sim, gente, quarta-feira de cinzas já existia antes do carnaval, tá? Quarta-feira de cinzas já existia antes do carnaval, era o primeiro dia da quaresma. Por isso que quarta-feira de cinzas, porque o cinza, tanto no Antigo Testamento, né, a gente vai vendo isso na Bíblia, tem muito a ver com arrependimento. As pessoas colocavam pano de saco e cinza e se arrependiam diante do Senhor. Então a Igreja Católica coloca esse nome, quarta-feira de cinzas, tá? Numa quarta-feira. Então, na terça-feira, os cristãos eles começam a comer em abundância. Então, eles entram ali na gula mesmo. Por isso que na terça-feira é chamado de terça-feira gorda, porque na terça-feira você se entope de comida, você bebe um pouquinho, um pouco mais, vem o excesso, porque você sabe que você vai ficar 40 dias sem aquilo, sem a bebida, sem a carne vermelha, sem os excessos, sem as festas. Então, na terça-feira você começa a fazer a festa. Lembra, a Igreja Católica está, né, na liderança ali junto com o Estado. O que que acontece? Toda a sociedade acompanha esse comportamento. Opa, os cristãos agora estão fazendo festa, churrasco, estão fazendo essas coisas, estou aqui contextualizando, na terça-feira. Então eles vão nesse embalo, porque nesse mesmo período aconteciam as festas bacanais e as festas saturnálias em Roma. Tá? Então, eles até confundem, pô, mas será que os cristãos estão comemorando agora? Mas eles viam que tinha uma coisa diferente, mas era tudo no mesmo período. Então, fica normal para a sociedade você, na terça-feira gorda, cometer certos excessos. E aí você entrava 40 dias se preparando para a Páscoa. Com o tempo vai passando, gente, isso aí que eu estou falando é século IV depois de Cristo, ano 300 e pouco, se eu não me engano, entendeu? Ou seja, muito tempo atrás. O tempo vai passando, a gente entra no tempo medieval, né, da nossa história, os senhores feudais, um monte de coisa, e a Igreja Católica, a Igreja Cristã, continua ali na liderança junto com o Estado. Então o tempo vai passando e as coisas vão se oficializando. Então, as pessoas, durante esses anos que vão passando, não fazem só uma festa de excesso ou de terça-feira gorda apenas na terça-feira. Eles começam a fazer isso no domingo também. Aquele domingo que é antes, o domingo de carnaval, que a gente conhece hoje, que é o domingo de carnaval. Então eles começam a fazer também algo no domingo. Saem à rua, fica atacando lama um no outro, joga água um no outro. Ou seja, os jovens começam a fazer isso nos domingos. Ou seja, já que a gente vai ficar 40 dias, né, reclusos de arrependimento e tal, então vamos fazer uma festa no fim de semana. Então, domingo as pessoas faziam isso, saíam às ruas, com dança, com música, para jogar água no outro, para jogar lama, entre outras coisas. E também para usar fantasias. Por quê? Era um pouco de travessura isso, você tacar uma lama, tacar água no outro, etc. Então as pessoas começavam a se fantasiar, a se mascarar. E aí no tempo medieval, aí já começa a ter o Rei Momo, os bobos da corte, e nós temos aí o nome do carnaval. Durante esse período, dos anos 300 e pouco até os anos 1000 e alguma coisa, nós temos sim a oficialização do carnaval. O que que significa carnaval? Dar adeus à carne. Tchau, carne, eu vou ficar 40 dias de jejum. Tchau, carne. E aí você vai falar da carne vermelha, sim, que é a carne que a gente come, e também a carne corpo, a carne desejo. Olha, tchau, vou ficar 40 dias me preparando para a Páscoa. Vou ter minha conexão com Deus de volta. Então, eu preciso me despedir da carne. Então, esse período, domingo, que a gente conhece o domingo de carnaval hoje, a terça-feira gorda, começou a se chamar de carnaval. E aí sim nós temos o carnaval
que nós temos hoje. Começou ali mais ou menos no século XII. Olha só, século IV é que começou a Quaresma. E só no século XII é que a gente vai ter esse nome carnaval que compreende a essa festa antes da Quaresma, tá? Então olha só o tempo que foi passando. Então isso foi virando uma cultura, não foi uma coisa da noite para o dia, foi uma coisa que foi acontecendo. Então toda aquela festa ao deus Baco, deus Dionísio, começou agora a ser incorporado no carnaval. No carnaval, as normas eram suspensas. No carnaval, as pessoas usavam fantasias para proteger a sua identidade, para viver no anonimato, para beijar quem quer que seja. A inversão dos papéis, homens se vestiam de mulheres, mulheres se vestiam de homens, escravos se vestiam de senhores, senhores se vestiam de escravos. Ou seja, a mesma coisa que acontecia na festa Dionísio, na festa Baco, antes de Jesus nascer, já começam a rolar também agora no carnaval. Então, todas essas essências das festas gregas e romanas foram incorporadas na festa do carnaval. E assim foi por toda a Europa. Quando os portugueses vêm aqui para o Brasil no século XVI, né, eles vão trazendo também a festa de carnaval, porque a festa de carnaval já acontecia. Então Portugal traz aqui a festa do entrudo, né, que era uma festa de um baile de máscaras também, as pessoas se protegiam ali na sua identidade. E aí começaram também a misturar com as religiões de matriz africana, com outras essências, com outras culturas, e aí nós temos o carnaval que nós temos hoje. No Rio de Janeiro nós temos mais o samba, em Pernambuco nós temos o frevo, então o Brasil é uma mistura de culturas, mas o carnaval, ele vem dessas outras festas. E aí eu gostaria que você respondesse para você mesmo. Eu devo participar dessa festa? Vale a pena eu participar dessa festa? Essa festa combina com o evangelho? Reflita sobre isso aí antes da gente finalizar nossa aula. Em 1 Coríntios capítulo 10, nós aprendemos que devemos fazer tudo para a glória de Deus. Será que eu, como discípulo de Jesus, eu devo participar do carnaval para a glória de Deus? E o que é dar glória a Deus? É dar fama a Deus, é dar evidência a Deus. Quando eu participo de uma festa de carnaval, eu estou ali manifestando a glória de Deus, ou seja, a presença de Deus está ali também celebrando e comemorando aquilo tudo que está acontecendo. Quando nós dizemos que temos comunhão com Deus, significa que temos algo em comum com Deus. O Espírito dele agora mora dentro de nós. Habita o crente, o Espírito Santo. Então, nós temos algo em comum com Deus. E não só isso, ele vai dando dons, talentos, capacitações sobrenaturais e a gente vai ficando parecido com Jesus. Mas nós temos algo em comum com Deus. Já que temos algo em comum com Deus e a nossa vida agora pertence a Ele, esse nosso Deus participaria de uma festa de carnaval? Vamos ver aqui a essência. As pessoas tinham normas suspendidas. O nosso Deus, ele não negocia princípios. Então já começa por ali. Na festa de carnaval, normas são suspendidas para que as pessoas possam fazer o que quiser. Nosso Deus é o do libera geral? É de negar princípios ou negociar princípios por um período? Não, o nosso Deus não negocia princípios. Nós vemos isso em Jesus Cristo. Jesus é a revelação perfeita do nosso Deus, é a revelação perfeita do Pai. E Jesus não negocia princípios. Outra coisa que nós vemos aqui, o descontrole. A festa do carnaval, ela facilita o descontrole, ela prega o descontrole, o excesso em todas as suas áreas, seja na bebida alcoólica, seja na comida, seja também nas relações sexuais. Então, o nosso Deus também não compactua com excessos. Uma das partes do fruto do Espírito é o domínio próprio. Então, se o nosso Deus nos ensina sobre dominar a nós mesmos, cuidar do nosso coração enganoso, então o nosso Deus não compactua com essa festa em que você vai viver no excesso. Por isso também que não é só o carnaval que deve nos escandalizar. Todo crente que vive um determinado excesso, nós devemos ficar escandalizados. Agora também tem a parte do quê? Das fantasias. A fantasia, gente, não era uma questão lúdica no carnaval. Já expliquei aqui. Era para proteger a sua identidade, para você fazer o tanto de besteira que você pode fazer e você estava ali protegido que ninguém iria te reconhecer. Uma coisa é você fazer uma festa fantasia, que já acontecia isso também há muito tempo em várias culturas, né? Fazer uma homenagem para alguém, você usava ali um vestido, uma roupa em homenagem àquela pessoa.
tá? Então, hoje, em algumas igrejas, né, por exemplo, festa com temas bíblicos. Aí uma pessoa vai se fantasiar de Jesus, outra vai se fantasiar de Sansão, outra vai se fantasiar de Ruth, de Maria. Normal, né? Vai se fantasiar de Eva, vai se fantasiar de animais que tinham na Bíblia, né? De profetas, profetisas. Tudo bem, é uma festa fantasia lúdica. Você está fazendo uma referência a essa pessoa, tá? O problema do carnaval não é a festa fantasia lúdica. Qual foi o objetivo inicial das pessoas usarem máscaras e fantasias? Proteger a sua identidade para fazer o que elas quiserem. Quando Deus, na Bíblia, fala que libera as pessoas para fazerem o que ela quiser fazer, para o que elas quiserem fazer, isso significa que Deus já está liberando essas pessoas para as suas próprias paixões, já que elas não querem agradar a Deus como Deus é, como ele merece ser agradado, digno de adoração. Então, em Romanos capítulo 1, nós aprendemos sobre isso. Quando Deus fala que entregou uma pessoa para as suas próprias paixões, ele está dizendo: seja Deus de você mesmo, porque você não quer viver para mim, então vá viver para você. Quando Deus faz isso, gente, é a pior coisa que Deus pode falar para uma pessoa. Deus está entregando essa pessoa para os seus próprios desejos. E nós aprendemos lá em Romanos capítulo 3 que o ser humano, ele é mau desde o seu nascimento. Ele é mau, ele corre para derramar sangue. Todos somos pecadores e destituídos somos da glória de Deus. Então, quando Deus fala que está entregando você para as suas próprias paixões, isso não é uma coisa maneira, não é uma coisa legal. É porque Deus está fazendo você experimentar toda a sua maldade por causa da sua desobediência e porque nós não queremos agradar a Deus como ele merece e nem dar graças a ele. Então você vai lá e lê Romanos 1 para entender mais sobre isso. Então, olha só a importância da gente não celebrar carnaval. E talvez você pergunte: pastor, mas parece que aquele bloco é tão inofensivo, é coisa de criança. Olha, é um bloquinho de criança, nada a ver. Gente, cuidado com esse negócio de nada a ver, porque até no anjo de luz, Satanás ele pode se transformar. Então, às vezes, parece que aquilo é inofensivo, mas a Bíblia manda a gente fugir da aparência do mal, mesmo que pareça algo bom. Por isso, nós precisamos de discernimento. O carnaval não combina com o evangelho. Os princípios do carnaval não combinam com o evangelho de Jesus Cristo. Por isso, nós não comemoramos carnaval. Então, por que então a gente faz esse projeto, então, Jesus Santa Alegria, pastor? Porque nós queremos ali falar de Jesus para as pessoas que estão passando no carnaval, que ainda são escravas de seus desejos, ou que estão passando ali porque não têm conhecimento, porque vê o carnaval como algo normal. Então nós estamos ali para apresentar Jesus para essas pessoas. Para você entender o motivo da gente estar fazendo esse projeto, por que Deus colocou esse projeto no nosso coração, participe da nossa aula 2, que nós vamos explicar. Deus te abençoe.